Olá, meus caros irmãos e amigos da comunidade adventista no Orkut. Uma grande alegria para mim estar participando desse movimento, dessa iniciativa com vocês. Quero agradecer pelo convite, de estar participando aqui como um dos oradores. Parabenizar a equipe que está organizando. Que a minha oração é que Deus de fato possa operar mudanças na vida de cada um de nós, possa nos fazer crescer um pouco mais através dessa iniciativa, Quando eu fui convidado a participar, eu comecei a perguntar a Deus qual era a mensagem que Ele queria que eu compartilhasse com vocês, E eu comecei a observar a movimentação de cada um de vocês, a lista ali de participantes, o que é que vocês pretendem abandonar ou começar a fazer, E aí Deus me conduziu a falar sobre isso, Eu comecei a perguntar se de fato todos nós que estamos participando entendemos o motivo, as razões de mudança de vida, de abandonar determinado hábito ou de adquirir um novo hábito. E eu escolhi duas histórias que todos vocês conhecem, para que a gente entenda dois paralelos, dois lados opostos dessa realidade, O primeiro personagem é o jovem rico. Todos vocês certamente conhecem a história dele, Está lá em Mateus no capítulo 19, a partir do verso 16, nos conta a história, e na tradução que eu tenho aqui da Bíblia diz o seguinte: Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então o jovem replicou-lhe: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? E disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. A gente tem poucas informações a respeito desse jovem, Mas o título dessa parte da história é O Jovem Rico. Então a gente sabe que ele era um jovem bastante rico, E que era um jovem que conhecia a lei e que era praticante da lei. O próprio Cristo começa a mencionar partes da lei e ele fala: olha, desde a minha juventude eu sigo todos esses preceitos, eu obedeço a eles. E então Jesus vai ao cerne da questão, E diz: então tudo bem, pega os seus bens, todos eles, vende, dá aos pobres e me siga. E o relato da história desse jovem termina dizendo que ele se retirou triste porque ele era dono de muitas posses, de muitas propriedades. Um outro paralelo é a história de Jó, personagem possivelmente mais conhecido ainda por vocês. E percebam que esses dois personagens, eles têm em comum serem ricos, Só que no caso de Jó, capítulo 1, verso 3 do livro de Jó, diz que ele era o homem mais rico do Oriente em sua época. Então Jó não era simplesmente rico, mas ele era também o homem mais rico da sua época em sua região. De forma igual, Jó passou pela mesma prova que o jovem rico passou, porque quando Deus falou de Jó, que era um homem íntegro, um homem justo, Satanás disse que ele tinha muitos bens, E por conta disso ele adorava a Deus. E percebam que Deus faz a mesma proposta que Cristo fez ao jovem rico, Tira tudo que ele tem e veja se ele ainda me segue. Então Satanás tirou seus bens, tirou suas posses, e Jó permaneceu fiel, Então a prova que o jovem rico foi reprovado, Jó foi aprovado, E mais do que isso, Satanás dificulta um pouco mais a sua vida e pede permissão a Deus para tocar também na sua família e também em sua saúde. E mesmo perdendo tudo isso,
Jó permanece fiel, né? O que é que a gente pode aprender com essas duas histórias? Nos dois casos, homens ricos, homens de grande posse, e nos dois casos, homens que supostamente serviam a Deus, obedeciam a Deus. O jovem rico diz que desde a sua infância ele era obediente a todos os preceitos. E Jó, o próprio Deus, dá testemunho de que ele era um homem obediente. Mas qual é a diferença da obediência de um e da obediência de outro? O jovem rico era obediente, mas quando ele foi requerido a obedecer de forma extrema, vamos dizer assim, né? Venda os seus bens e me siga, ele recuou. Ou seja, o coração dele era entregue a Deus, mas era entregue parcialmente. Ele fazia coisas que lhe era fácil, né, digamos assim, fazer, mas quando ele foi requerido fazer algo que era mais difícil, que indicaria que de fato o seu coração era totalmente entregue a Deus, ele recuou. Enquanto que Jó era também obediente, mas quando foi requisitado dele que obedecesse até a morte, né? Quando Jó esteve doente, é muito fácil a gente entender que ele pensou que possivelmente talvez até morreria daquele mal, mas as palavras de Jó, as palavras conhecidas de Jó foram: Deus me deu, Deus me tirou, bendito seja o nome do Senhor. Então mesmo perdendo tudo, Jó permaneceu fiel. Qual é a diferença de um e de outro? Jó não obedecia simples preceitos, simples regras. Jó entendia que ele devia amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus acima de sua família, amar a Deus acima de suas posses, amar a Deus acima de sua saúde, inclusive. O jovem rico não tinha esse entendimento. Não é? Quando Deus provou se ele de fato amava a Deus sobre todas as coisas, ele recuou porque era dono de grandes posses. E as suas posses, os seus bens ocupavam um lugar acima do lugar de Deus. Eu trago esses dois personagens aqui para que você pense, né? Eu dei uma lida rápida na relação ali de coisas, né, que as pessoas estão se propondo mudar, e ali a gente tem abandonar refrigerante, açúcar, pão, carne, e várias coisas. E eu não sei se todos vocês que estão se propondo a abandonar hábitos, ou até alguns que estão se propondo a ter novos hábitos, né? Como no caso da Inês que eu vi, ela disse que pretende acordar antes das 6, né, para ter mais tempo para Deus, e para isso ela precisa dormir um pouco mais cedo. Eu não sei se todos vocês possuem o entendimento de que fazer por fazer algo não significa absolutamente nada, né? E o mais importante, tem se comentado muito, né, se não me engano a Daniela ela comentou de que precisa escolher algo que ela mude permanentemente, né? Eu não sei se vocês percebem que essas coisas que vocês estão se propondo mudar, né, abandonar ou fazer, são coisas que atrapalham a relação de vocês com Deus, né? Se vocês escolheram, eu posso imaginar que se você escolheu abandonar algo, eu posso concluir que você sabe que aquele algo não é bom para você, que aquele algo não é a vontade de Deus para a sua vida. Se você se propõe fazer algo novo, você igualmente entende que precisa fazer esse algo novo para que a sua relação com Deus melhore. Então perceba que há um ruído entre a sua relação com Deus, né? E esse ruído pode ser através do consumo de carne, através do consumo de refrigerante, através do consumo de café, seja lá o que for. E nesse jejum você se propôs mudar isso, né? Se propôs a retirar esse ruído de sua vida. Só que a questão fundamental, a questão mais importante é você entender que todos os ruídos que existem entre você e Deus precisam ser eliminados, né? Me chamou a atenção o comentário do Lucas, ele disse assim: não sei se eu vou participar, porque há tanta coisa para mudar que fica difícil saber quais são as prioridades, né? Nós precisamos constantemente melhorar diante de Deus, né? Nós precisamos constantemente estar retirando essas coisas que causam ruído entre o nosso relacionamento e Deus. Só que a gente precisa começar de algum ponto, né? Na vida de todos nós, na minha, na de todos que participam dessa comunidade, existem N coisas que precisam ser removidas, só que infelizmente às vezes a gente se acomoda e a gente pensa que é tanta coisa que a gente fica perdido sem saber por onde começar, né? E quando Deus requer de nós que eliminemos coisas de nossa vida, seja uma alimentação, seja algo que a gente vê, seja algo que a gente veste, enfim,
O propósito de Deus é sempre que a minha relação com Ele seja um pouco mais próxima, né? Se torne um pouco mais próxima. E, acima de tudo, quando eu digo sim a Deus, né? Quando eu entendo que eu não devo comer carne, que eu não devo tomar refrigerante, que eu não devo tomar café, que eu devo ler mais a Bíblia, que eu devo ter mais tempo para Deus. Quando eu tenho entendimento dessas coisas, eu preciso entender também que fazer essas coisas não faz com que Deus me ame mais, né? Se a Inês começa de fato a acordar às 6 da manhã, Deus não vai olhar para ela e vai dizer, olha, Inês acorda às 6, Marquinhos acorda às 7, eu vou amar mais a Inês, Inês é mais dedicada a mim. Não, a gente não vai mudar nada em relação a Deus. Mas quando eu faço isso, quando eu me proponho a fazer coisas diferentes, eu estou dizendo para Deus, eu estou dizendo para mim mesmo, eu estou dizendo para o universo e eu estou dizendo inclusive para Satanás e seus anjos que Deus é Senhor de minha vida, que quem manda em minha vida é Deus e não eu, né? E quando eu sei que Deus quer que eu cuide de minha saúde e eu não cuido, eu sou o Deus de minha vida, sou eu quem controla a minha vida.